Porque eu acho assim, não há possibilidade de pensar como esses corpos pretos muitas vezes funcionam. Até para efetivamente fecharem portas, se você pensar hoje, um membro do Legislativo como Fernando Holliday, que propõe uma lei para fechar as cotas, ele não está só dizendo, olha, o meu corpo vai passar por aqui e nenhum outro corpo vai ocupar. Eu estou alimentando a estrutura. Eu acho que o grande foco nisso tudo é o pensamento da branquitude, que não é discutido. Porque assim, por mais que a gente lute, por mais que o Joaquim Barbosa tivesse ou não consciência racial, e o Fernando Holliday tivesse ou não consciência racial, a chance de outros corpos ocuparem o lugar deles, eles estando juntos ou sozinhos, ainda é muito pequeno, porque a gente tem uma hegemonia de modo de pensar branco. Que nos impede, ainda que com consciência, de caminharmos juntos. Porque é muito difícil, às vezes, nós, enquanto povo preto, continuarmos unidos, porque a hegemonia do pensamento branco ela é tão grande que ela está nas pequenas coisas do nosso cotidiano. Então, é claro, quando a gente vê figuras emblemáticas no judiciário, o Joaquim Barbosa, no executivo, o Sérgio Camargo, no legislativo, o Fernando Holliday, e a gente consegue, às vezes, perceber essa cooptação da branquitude, do exercício do negro como ali alguém que contribui para a manutenção dessa estrutura, mas enquanto a gente não entender que a gente precisa reconfigurar a memória, de fato, a gente vai repetir isso sem perceber. Porque muitas vezes é muito mais fácil, falando enquanto mulher negra, eu criticar uma outra mulher negra porque eu sei que ela está embaixo como eu, do que eu ter a ousadia de fazer o mesmo com uma mulher branca. Porque eu sei que quando eu grito com uma mulher branca, o patriarcado branco se levanta para proteger ela, porque aí sim, a raça define tanto o Brasil, que mesmo nos conflitos de gênero a gente sabe que ser mulher negra é muito diferente de ser uma mulher branca. Então, assim, eu super entendo esse foco nessas figuras que de fato nos mobilizam, mas, cara, como diria o Tropa de Elite, o inimigo agora é outro, o nosso inimigo é um só, que é o pensamento da branquitude. E a gente é reprodutor desse pensamento se a gente não se educar em quilombo conjuntamente. Porque aí sim não faz sentido eu estar só. Eu preciso estar junto, eu não posso estar junto, não só fisicamente, eu preciso estar junto em consciência. Em consciência de coletividade e em consciência daquilo que a gente tem que combater, que é a branquitude, o pensamento hegemônico que a gente ainda tem. E pegando o gancho que ela trouxe, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O Gilvan, acho que... É só para registrar, porque aí vocês vão poder falar a partir do que ela disse. Veja, nós estamos falando de cotas. E a gente está falando de um pensamento da branquitude que nos atravessa e, às vezes, nos desmobiliza enquanto corpos negros. Além disso, nós temos uma formação genética brasileira que torna mais difícil, porque eu acho que é o ponto nevrálgico da questão das cotas. É uma formação genética que nos dificulta nesse processo de identificação de quem é o negro no Brasil. A gente tem esse problema, é frequentemente discutido isso. Né? A questão do sujeito que passou para juiz, que foi veiculado hoje, e que há uma desconfiança de que ele não seja negro, é por quê? Porque ele tem alguns caracteres e aí, eventualmente, ele toma um solzinho, etc., e consegue se colocar nessa condição. Né? E isso é muito sério. Agora, pensando isso, que nós temos pessoas mais pretas e menos pretas no Brasil, e pessoas mais pretas e menos pretas, eventualmente atravessadas por um pensamento da branquitude, que estão naqueles lugares, não vão propriamente contribuir de forma direta e apenas indireta para a formação desse contingente que vai reestruturar o nosso racismo para deixar de ser uma parte gritante das nossas instituições. Como é que a gente pensa a cota considerando esses aspectos para que ela possa ser mais efetiva no sentido de não só trazer pessoas negras para os lugares, mas trazer pessoas negras que consigam ver-se como negro, pensar como um advogado negro, pensar como um médico negro, pensar como um filósofo negro, pensar como um, enfim, contador negro e etc, etc, etc. Porque me parece que essa é uma das grandes angústias, pelo menos para mim,
sobre o processo de cota, com o qual eu concordo absolutamente, mas que precisa ser pensado a partir dessa perspectiva, eu acho. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa só o irmão Ele tá falar tentando, aqui. né? Tá no quase. Não, mas pensando nessa que você está falando, nessa contradição, o Guerreiro Ramos, que eu citei lá, que é da quarta vertente, um dos defensores, ele tem um poema chamado Angústia de Ser Dois. Eu não vou falar o poema, mas é um homem negro, intelectual, que prestou concurso 2 vezes para ser professor na Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa universidade que no curso de administração utilizava os livros dele. E os 2 concursos que ele prestou foi reprovado. E o Abdias Nascimento, ele não tinha essa consciência, quer dizer, ele passa a ter essa consciência quando o Abdias lá fala, a sua não aprovação é pela sua condição racial, que ele não compreendia isso, pela formação dele, a formação do curso que ele fez. E ele tem um poema que ele diz esse drama de ser dois. O drama de ser dois é: eu continuo assumindo a minha identidade negra e aí eu não tenho acesso a esses espaços que é branco, porque para eu ter acesso eu tenho que ser um negro embranquecido, não embranquecido em cor de pele, mas embranquecido no comportamento, maneira de ser, de vestir, ou eu me torno, nego a minha identidade para assumir uma outra identidade, para ser aceito. Quer dizer, aí no caso dele foi esse drama que ele viveu e foi recusado em 2 concursos para professor. E se tornou, eu estou falando de um sociólogo que se trabalhou depois como técnico, porque não conseguia dar aula na universidade, foi recusado. Mas de uma universidade que adotava os livros dele, de administração, de administração, do Alberto Guerreiro Ramos. Mas aí eu acho que está nessa formação, por isso eu estava falando daquelas vertentes. Eu posso ser um negro, eu vou fazer uma universidade e as teorias que eu vou incorporar no meu curso são teorias ou da ideologia da democracia racial, ou do evolucionismo. O fato de ser negro não significa que você tenha consciência dessa sua negritude. Isso pode ser dado, pode ser explicado a partir da sua formação. Isso eu acho que é tranquilo. E aí, talvez o movimento negro tenha essa colaboração de passar uma outro pensamento diferente desse que nós temos, ou pelo menos que eu recebi na minha formação. A minha consciência foi dada pela militância e não no curso superior de filosofia. Eu não estudei filósofo africano quando eu fiz filosofia. O meu acesso à filosofia africana é depois, não no curso. Eu não vi ninguém de pensamento de filosofia. Eu preciso chegar em casa, Gilvan, eu tô com a minha cabeça aqui, eu sou da área de filosofia, eu tô assim, gente, eu preciso procurar entender porque a filosofia é branca, né? A filosofia não é branca. O Pitágoras estudou no Egito. Ah, tá. Então. Não, é europeia, obrigada. O Platão tentou, lá no Egito. O problema é que se esquece de um Egito africano. Se esquece que o Egito é africano. Esse é o problema. As pessoas acham que o Egito é Elizabeth Taylor, né? Mas na questão da cor que ele está falando, o problema é que o Brasil classifica as pessoas, oficialmente classifica as pessoas, daquilo que Horaci Nogueira, que é um sociólogo, pesquisador dessa área, chama de marca, diferente dos Estados Unidos, que é de origem. Quer dizer, nos Estados Unidos se é negro por conta da origem, é um afro-americano, quer dizer, um americano de origem negra. Por isso você pode ter a pele branca, mas lá vai ser compreendido. Se você tem um ancestral negro, até 1,12, um cálculo assim, é negro. O Brasil classifica as pessoas pela marca, é o fenótipo. Sim. Aqui é o fenótipo. A classificação nossa é o fenótipo. Um menino negro, branco aqui, mas que tem um avô negro, ele não vai ser discriminado na sociedade, porque a marca é o fenótipo que o preconceito em relação ao Brasil é pela marca. Então é possível saber quem é negro no Brasil. A polícia identifica quem é negro no Brasil. Isso no dia a dia, isso é muito tranquilo. Então, por isso eu acho que o problema é que
para resolver isso, talvez é de ter essas comissões, e aí não foi o caso do concurso desse cara para juiz, de ter comissão ou bancas de heteroidentificação, que além da autodeclaração, você tem uma comissão ou banca formada por 5 pessoas ou 3, que avaliam se aquela autodeclaração corresponde ou não, pensando nas características fenotípicas. Quer dizer, inclusive foi o próprio relatório do ministro Lewandowski, da constitucionalidade das cotas em 2012, que propõe que se tenha essas bancas de heteroidentificação. Aqui na UFJF, se tinha falsificação, em fevereiro de 2018, nós recebemos 98 denúncias, só em fevereiro, só nesse mês de fevereiro de 2018. Esse número muito grande de denúncias, o reitor criou uma comissão de sindicância. Essa comissão chamou todos esses estudantes que foram denunciados, isso tem mais de quase 200 estudantes denunciados de lá para cá, alguns que a comissão compreendeu que tinham falsificado e encaminhou para um processo administrativo, alguns estudantes foram desligados. Alguns recorreram na justiça, tem processo de judicialização. Eu mesmo, dia 20 de junho, tenho uma audiência aí, porque alguém que foi desligado entrou com judicialização. Normalmente, aqui em Juiz de Fora, a justiça tem dado ganho de causa para a universidade de estudantes que foram denunciados. Nós tivemos um caso só, de 2018 para cá, de um juiz que pediu que a universidade compreendeu que a universidade agiu corretamente, mas pedia que a gente retornasse com o estudante fazendo matrícula dele com uma outra cota, que não é racial. Oxi. Gilvan, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses cotistas negros que entram na universidade, qual a porcentagem deles que chega até o final do curso? Então, nós temos hoje uma comissão, esse dado a gente não está liberando para fora por conta da instituição. Eu tenho defendido que a gente libere esses dados sem fornecer o nome de um estudante ou outro. Atualmente, a porcentagem é maior do que aquele que não é cotista. Sim. Inclusive, de que estão continuando, terminando o curso no final. Alguns casos que a gente identifica de estudantes que não terminam no prazo são por questões econômicas. Por exemplo, um estudante que vem de uma família carente tem 1,5 salário mínimo. Ele tem uma bolsa moradia, alimentação no RU, sem comer, essas coisas todas. Se ele se formar, ele vai passar dificuldade. Então, isso a gente identifica esses casos. Eu estou falando de casos que a gente enfrenta. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Já aconteceu faz pouco tempo agora. Chegou 2 estudantes, eu estou falando negros, pobres, cotistas, no RU, com a mãe, queriam almoçar, não deixaram entrar, porque a mãe não pode entrar. Sim. Aí eles falaram, não, mas a gente ela não vai comer de outro prato, nós vamos dividir o nosso prato, a nossa comida, com ela. Eu não tinha comida em casa. Essa é a realidade dos estudantes. Então, esses estudantes, pelo menos esses que são cotistas negros, eles permanecem, porque é uma garantia. O problema é tentar terminar por causa da dificuldade que eles ficam depois de... Eu não quero me formar, alguns dias, não quero me formar. Mas hoje os cotistas têm uma permanência maior do que os não cotistas. Então, se eu entendi bem, a gente está vendo na universidade o fenômeno que a gente vê na escola pública, que é o aluno indo para a escola para comer. Só uma pontuação, uma ponderação sobre aquele assunto até que a Marcela estava falando. Eu acho que tem alguns pontos que têm que ser observados. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que observar é o pacto narcísico da branquitude. Esse pacto existe, ele vai ser completo, independente da nossa querência ou não. E um outro ponto, eu acho que ele está até sendo bem falado, é a questão da representatividade e da representação. Fazendo analogia, representatividade está para a representação, mas representação não está para a representatividade. Então, o Sérgio Camargo, o Kim Kataguiri, ou então o Fernando Holliday, eles exercem representatividade, mas não executam a representação. Porque eles exercem o cargo, mas eles não conseguem concretizar aquilo que o movimento, aquilo que a luta de classe consegue trazer para aquela situação.
Então, acho que quando a gente vai tratar dessa pauta, a gente tem que pensar que algumas pessoas vão ter conhecimento empírico e outros vão ter conhecimento tão somente científico. E aí, partindo dessa premissa, uma dúvida que eu tenho bastante concreta, até em questão de, você falou de 94 denúncias que foram feitas em 2018, salvo o melhor juízo, foi em 2018, né? Isso. Em 2018, eu acredito que as denúncias tenham sido feitas em 2018 por conta da portaria número 4 do Ministério da Educação, que traz a questão da banca de heteroidentificação. É até uma questão de publicização. Como que acontece essa questão das denúncias nas universidades, isso não só em Juiz de Fora, em quaisquer outras universidades da federação, e como que isso não é publicizado? A denúncia ocorre, né? As pessoas fazem a denúncia, os movimentos fazem as denúncias, que têm conhecimento empírico, e por isso encontram um rechaço em ver um membro, um juiz, que agora foi lido como branco, fenotipicamente ele foi lido como branco, não tem um nariz, não tem uma boca, não tem nenhum traço fenotípico que traga ele para a questão, para ser lido enquanto negro. E quando existem essas 94 denúncias, quais são as respostas concretas para essas denúncias em questão de publicização? A solução foi dada, igual você apresentou para a gente aqui, mas em questão de publicização até para a questão federal, para a questão municipal, vamos colocar em questão minoritária. Como que isso é apresentado para a população? Para a gente saber que está sendo dada uma solução para aquele problema. Tá. Depois desse foram 98, depois foram surgindo outras. Depois desse ano, a comissão de sindicância, depois do trabalho dela, ela indicou que a UFJF tivesse essas bancas na matrícula de heteroidentificação. Então, nós começamos a ter, a partir de 2019, nas matrículas, as bancas de heteroidentificação. Então, esse problema, eu acho que ele foi resolvido com essas bancas, mas ainda surgem denúncias, porque nós temos estudantes que entraram anteriormente, mas surge uma ou outra. Então, aí surgem denúncias e tem os casos dos estudantes que na banca são indeferidos, que entram com recurso, e aí, às vezes, o recurso é indeferido e ele não consegue a matrícula, aí judicializa. Alguns casos judicializam. Mas, naqueles casos, lá dos 98, o relatório final, o reitor deu uma entrevista coletiva com a imprensa de Juiz de Fora, saiu em vários jornais, tem matéria, TV, isso foi publicizado. O que nós não colocamos são os nomes das pessoas, até porque isso a legislação nos permite identificar essas pessoas. Agora, as pessoas que fizeram denúncias recebem a resposta via ouvidoria. A ouvidoria da universidade envia para as pessoas que fizeram denúncia qual foi o resultado daquela denúncia que ele fez. Isso. Entendi. E aí, eu queria saber qual que é a leitura que vocês têm a partir da portaria número 4 de 2018. Porque a gente tem a lei de cotas de qual ano? Depende de qual lei. Assim, se for a lei para a entrada nas universidades, é 2006. Então, a lei de cotas, a intenção que eu quero fazer é a lei de cotas de 2006 e a questão da portaria de identificação em 2018. Tecnicamente falando, a minha pergunta principal é a seguinte: seria necessário uma portaria para regulamentar a entrada de indivíduos negros nas universidades se essa entrada estivesse sendo efetivada da forma concreta? Queria saber qual leitura que vocês têm a partir desse pressuposto. Eu não entendi. Basicamente, a portaria número 4 de identificação traz a questão do fenótipo, certo? E aí eu entendo que se a lei de cotas estivesse sendo cumprida de forma concreta, não teria necessidade de nascer uma portaria em 2018 de identificação para regulamentar a entrada em essa portaria não regulamenta a entrada na universidade, ela é para concurso público. Sim, e eu estava para analogia. O Ministério da Educação não tem nem nada que regula isso. Né? Isso é para concurso público. Essa portaria do Ministério de... Hein? Ministério da Educação. Não. Sim, Educação. Ministério da Educação. Portaria número 4 do Ministério da Educação. Ela é utilizada por analogia nas universidades. Então, ela é utilizada por analogia pelas universidades, sim, mas não é da educação, é para concurso público, é do Ministério da Economia, do Ministério do Planejamento. Sim, então, a pergunta é essa. Do nascimento da portaria, seria necessário uma portaria, se estivesse sendo efetivada, as cotas nas universidades ou em concurso público de forma concreta? Eu acho que você entendeu a minha pergunta. Deixa eu ver se eu entendi, assim, que eu acho que tem um pouco a ver com
com a fala anterior do Giovanni. Giovanni fez uma pergunta relacionada à questão da entrada de pessoas negras, tanto nas universidades quanto pelos concursos públicos, que tenham consciência da sua negritude e que consigam contribuir com a questão da discussão da negritude. Aí eu entendo, Giovanni, que isso é complicado. Sim. Por que é complicado? Por causa de nossas próprias vivências. A gente teve aqui a Juliana, que acabou de falar, eu sou negra, eu me entendo como negra muito recentemente. E aí, isso não tira, o fato da pessoa não estar militando em função da negritude, não tira dela o direito de acessar a universidade ou um concurso público pelas cotas. Sim. Apesar dela não gostar, dela achar que aquilo é errado. Mas ela usufrui do direito, porque ela tem esse direito, entendeu? Então, eu creio que isso é algo que, a não ser que se a gente pegasse todo mundo e fizesse uma entrevista anterior, né? Falou, olha, vamos sentar aqui, deixa eu ver se você pode ou não, tem ou não condições de fazer inscrição como cotista. Então, eu vou fazer uma entrevista e verificar qual é o seu teor de negritude. A gente não tem como fazer isso. Eu acho que isso não existe na sociedade brasileira, essa possibilidade, porque, assim, a Neuza Santos, que... Aí você acaba discriminando, né? A Neuza Santos, que é uma mulher que tem um impacto muito forte na minha vida, porque, assim, a Neuza Santos foi uma referência na minha dissertação de mestrado e ela se suicidou na semana anterior à minha defesa. E ela se suicida. E ela deixa uma carta para a irmã dizendo que, naquela altura da vida, ela achou que ela não precisava mais tornar-se negra, porque ela tem um livro Tornar-se Negro. E ela achou que... E ela estava cansada daquilo. Ela estava cansada daquilo. Ela estava cansada da solidão da mulher, de ser mulher preta, ela estava cansada de ser taxada de mulher preta, ela estava cansada de ser confundida com tudo aquilo que era negativado em relação à questão da figura da sua mulher negra e se suicidou. E na semana seguinte eu tive que fazer uma defesa de uma dissertação com essa mulher da minha dissertação de Cabalá. E a Neuza Santos, ela fala isso. Que o tornar negro não é simplesmente nascer preto. É uma luta política. É um nascimento de um ser político que vem na coletividade, como Marcélia mesma disse. Porque sozinhos a gente não consegue. E tem aqueles que optam por não ser. Tem aqueles que não conseguem se enxergar como tal. E tem aqueles que optam por não ser. E aí vocês citaram várias figuras, eu citaria outras 1000, né? Que optam por não ser. Então eu acho que isso é complicado. E aí, como é que você chama? Wagner. O Wagner, eu não sei se é isso, Wagner, que eu entendi de você, que assim, de 2006, depois, para os concursos públicos lá de 2014, né? Até anotei o nome da lei, que é a 12.990, né? Para os concursos nas universidades federais de 2014. Você tem que pensar em uma lei que cria uma comissão para verificar se as pessoas são negras ou não na universidade, é um absurdo, mas isso tem a ver com o Brasil. Isso tem a ver com o nosso racismo. Das pessoas acharem que a gente, por entrar na universidade por cota, ou num concurso público por cota, eu estou ocupando o espaço que é dele. Isso tem a ver com o nosso racismo. Porque, assim, se uma menina compra lá dentro de um quilombo, lá dentro do Goiás, uma declaração da Associação dos Quilombolas, uma declaração para poder apresentar numa universidade de Brasília que ela é preta, sendo que ela não tem descendência negra e ela nunca teve a experiência da pretitude, ela não está fazendo isso porque ela quer entrar na universidade, não. Ela está fazendo isso porque ela acha um absurdo um preto estar no lugar dela na universidade. Exatamente. Então,
assim, por que tem que haver lei para se cumprir a lei nesse país? Porque o nosso racismo ele é extremamente bem elaborado. Ele tem tantas nuances, ele tem tantas entranhas, né? Tantas veias, que ele às vezes nos pega de surpresa. E a gente, por mais que a gente lute, por mais que a gente faça lei, por mais que a gente faça reunião, por mais que a gente tente aplicar a lei, por mais que existam comissões, sabe? Ele ainda consegue nos passar a perna. E entra numa interseção do direito à propriedade. Não tem como você roubar o que não é seu. Como é que você Não, rouba o que não é da pessoa? Então, assim, tem uma intersecção aqui no Brasil, assim, entre aquilo que é propriedade, aquilo que é direito e aquilo que é não direito. E as pessoas acham que cota é não direito, porque as pessoas que estão ali não deveriam estar ali. Inclusive aqui na instituição. Sim. Inclusive aqui na OAB. Sim. Tem com muita frequência. Eu não sei se as pessoas no dia a dia prático, eu acho que cada um negro aqui deve ter alguma experiência dentro da instituição que entende isso. Sim. Eu posso falar com muita propriedade, porque estando no conselho hoje, e no dia mesmo do evento de posse, tinha uma pessoa lá, uma senhora, né, fenotipicamente branca, e ela apontou lá pra cima, inclusive deu um problema, e ela disse assim, os negros que estão lá é tudo cota, ah lá, só por causa da cota, não sei o quê. E começou a menosprezar essa situação. Em plena posse na diretoria. Coisa feia. Por conta dos negros que estavam lá na diretoria compondo a mesa. Sim, a ponto de muitos meninos e meninas nossas entrarem como cotistas nas universidades e as pessoas perguntarem e eles falam que não, porque eles têm vergonha. Exatamente. Porque eles não é